Meus lindos, solta por favor na tela aqui, se possível, Deuteronômio 22, verso 8. Deuteronômio. Deus irá falar contigo nesta noite, amém? Curva a tua cabeça no teu lugar. Pai, gratidão, Senhor, nesta noite. É tempo de ouvirmos a tua voz, sermos ministrados pela tua palavra. Não podemos, não queremos, não iremos sair deste lugar sem ouvirmos a tua voz, sem sermos impactados pela tua presença. Senhor, em nome de Jesus, visita cada homem e mulher neste lugar. Fala o coração, ó Deus, de maneira que somente o Senhor sabe falar. Transforma de uma maneira que somente o Senhor sabe transformar. Em nome de Jesus Cristo, assim seja. Amém. E graças a Deus. O texto, conseguiu? Vamos ver se vai estar a mesma. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a mercê da vinha. Volta um pouco. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue. Paro aqui na chamada parte A. O texto que eu quero compartilhar nesta noite fala sobre casa, terraço e parapeito, para que possamos aprender o que é uma vida cristã equilibrada, o que é vivermos de acordo com a vontade de Deus. Todas as vezes que você está lendo a respeito de casa, e aqui está dizendo quando edificares uma casa nova, a Bíblia sempre está nos levando a casa para a nossa própria vida, análise da nossa própria vida. Quando você sonha com casa, alguém me contava que agora, frente um sonho que teve com casa, uma situação. Toda vez que você sonha com casa, a casa está falando muito acerca da tua vida. Você sonha com uma casa cheia de ratos, você está falando sobre um espírito de miséria agindo na tua vida. Você vai sonhar com uma casa suja, uma casa, por exemplo, sem janela. Está falando a respeito de tomar cuidado com teus olhos, porque janela representa teus olhos. Uma casa, por exemplo, onde que a porta está arrombada, cuidado. Você está tendo brecha, dando brecha para que coisas possam entrar no teu coração. Porta fala acerca da entrada, o acesso do coração. Então, casa fala sobre a nossa vida. Toda vez, quando você vai ver, por exemplo, o profeta falando com o rei que estava doente, vai dizer para ele: olha, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, não vai viver. Essa doença será para a tua própria morte. Mas antes disso, é importante que você coloque a tua casa em ordem. A casa representa a nossa própria vida. É por isso que temos que tomar cuidado com a casa que nós estamos edificando, com aquilo que nós estamos construindo. Eu me lembro de uma história que eu vi anos atrás, de um homem que já trabalhava há quase 30 anos para um construtor. E ele disse: eu quero minha aposentadoria porque já estou muitos anos com o Senhor. Eu preciso agora, já envelheci, eu preciso ter um tempo agora com a minha família. E ele disse, e esse construtor falou: não, ok, eu entendo, mas eu gostaria de te pedir apenas um último favor. Eu gostaria que você construísse minha última casa para mim, por favor. Assim que se você entregar essa casa aí, fica resolvido. E eu vou te dar a aposentadoria, você vai estar livre para poder ter o seu tempo com a sua família. E conta essa história que este homem, na pressa, começou a construir a casa rapidamente, bateu o piso de qualquer forma, correu lá e colocou qualquer piso, colocou qualquer cerâmica, não preocupou com isso. E na hora de colocar as portas fora do plumo, a porta nem conseguia fechar, e bateu a laje cheio de goteira. Ele fez uma casa de qualquer jeito, porque a sua preocupação era terminar essa casa rapidamente, entregar a chave, tchau, agora eu quero a minha aposentadoria, eu quero viver a minha vida agora com a minha família, cansei de trabalhar. E conta essa história que ele, rapidamente, ele construiu essa casa como nunca construiu, tão rápido em todo o tempo que ele esteve servindo esse construtor. E quando terminou, finalizou, colocou pintura de qualquer jeito, pintou de qualquer maneira.
Ele chegou com a chave, agora eu concluí, acabei, toma a chave, agora eu estou aposentado. Conta essa história que o construtor pegou a chave e disse: você tem andado comigo em fidelidade, em lealdade, esses 30 anos do meu lado. Essa casa que você construiu é um presente que eu estou te dando. Essa casa é sua. A casa que poderia ter sido a melhor casa, o melhor porcelanato, a melhor porta, a melhor pintura, transformou-se em uma casa construída de qualquer forma. É assim também a nossa vida. A casa que nós estamos construindo, edificando todos os dias, que eu estou edificando todos os dias. Essa casa é a minha responsabilidade. Essa casa chamada vida é a minha responsabilidade. Se essa casa tem goteira, é a minha responsabilidade. Se essa casa se ela tem fissura, é a minha responsabilidade. Se essa casa, a porta não está fechando corretamente, é a minha responsabilidade. Se essa casa, ela está cheia de problemas, se essa casa está suja, é a minha responsabilidade. Eu preciso entender que a responsabilidade do cuidado da casa é minha. A responsabilidade da manutenção da casa é minha. O cuidado da casa é a minha responsabilidade. E por muitas vezes nós esquecemos disso. Que a nossa responsabilidade, que o tempo inteiro nós estamos edificando e construindo uma casa. Uma casa onde nós moramos. Uma casa onde nós habitamos. E se essa casa é habitável ou não, é a minha responsabilidade. Se esta casa é um lugar onde eu sinto conforto, é a minha responsabilidade. Se essa casa é uma casa que eu sinto bem, é a minha responsabilidade. Por muitas vezes essa casa é uma casa que nós não sentimos bem, muito pelo contrário. Nós queremos fugir dela, nós queremos correr dela, mas não tem como fugir dela. Alguém uma vez falou comigo, eu estava fugindo das pessoas, eu entrei na caverna, não queria conversar com ninguém, eu comecei a me isolar das pessoas, eu fiquei inclusive viajando para lá, para cá, porque eu não queria nem encontrar com os meus familiares. E eu perguntei para ela, mas isso resolveu? Não resolveu, porque todas as vezes que eu pensava que eu tinha que voltar, para voltar a encontrar com as pessoas, eu tinha que voltar e conversar com meu pai, uma situação que havia acontecido, que eu não estava disposto a conversar e resolver com ele, todas as vezes que vinha isso, disparava uma crise de ansiedade. E eu ficava pior. Porque não adianta tentar fugir. Porque por mais que você fuja, essa casa vai continuar te acompanhando. Por mais que você tenta correr, essa casa vai continuar te acompanhando. Ela vai continuar indo aonde você estiver. Porque é uma casa que é a sua vida, é uma casa que é a sua responsabilidade. É uma casa que você edifica ela todos os dias. É a sua responsabilidade. No Oriente Médio, tempo antigo, as casas, diferente de hoje, as casas, elas eram feitas como um lugar que chove muito pouco. O terraço, ele fica na parte elevada da casa, que é lugar de comunhão. Quando você vê, por exemplo, aquele homem que ele desce com aquele paralítico pelo telhado, talvez você encontre, como é que aqueles 4 jovens subiram? Fácil, porque aquelas casas, todas as casas, elas tinham em cima um terraço, como hoje fosse uma cobertura, imagina uma cobertura, e de uma cobertura apenas colocava como fosse um tampão, que dava acesso agora a uma pequena escada para dentro da casa. Esse terraço era um lugar chamado lugar de comunhão. É o lugar onde que eles faziam muitas vezes ali os seus bate-papos, os encontros dos amigos. Quando você vai ver a passagem, por exemplo, dos fariseus passando e vendo Jesus comendo com eles chamavam de pecadores, e eles começam a falar, quem é esse? Olha para você ver, está comendo com pecadores. E Jesus agora chama a atenção deles. O contexto, quando você está lendo, talvez você não entenda, mas quando você for para Israel, você vai entender o que eu estou falando aqui. E você vai para Israel em nome de Jesus. Você vai entender o que acontecia. Na verdade, como as casas mais baixas, então passava na rua, você conseguia visualizar quem estava em cima do terraço. Então eles olhavam para cima do terraço e via Jesus comendo com alguns que eles chamavam de pecadores. E julgando Jesus por estar comendo com eles ali, tendo um momento de comunhão, um momento de mesa com eles. Então o terraço era o lugar onde que a família se encontrava, o lugar da comunhão.
Então, o primeiro ponto que eu quero que você grave bem, a questão da casa, a nossa casa é a nossa responsabilidade. Casa fala da minha comunhão com Deus, a casa fala sobre a minha estrutura emocional, a casa fala sobre aquilo que eu permito haver dentro de mim, dentro da minha vida, dentro da minha casa, dentro da minha família. O que eu permito? Se eu entrar dentro da sua casa, eu vou encontrar de repente ali uma mesa, eu vou encontrar ali um sofá, eu vou encontrar ali um fogão, porque são os chamados móveis da sua casa. Dentro da tua casa também tem seus móveis. A questão é, quais móveis que compõem a sua casa? Há móveis que é da sua casa que era para ser retirado há muito tempo. Há móveis da sua casa que já estão sujos. Há móveis da sua casa que apenas está estragando e atrapalhando. Tem móveis da sua casa que precisa ser trocado há muito tempo. E você precisa ter a percepção, um entendimento. O que na tua casa você entende que você precisa mudar, precisa trocar? O que você continua conservando e você não aceita retirar e sair de lá de dentro? Como eu disse, é a responsabilidade nossa, a minha casa é a minha responsabilidade. E os móveis que nela compõem é a minha responsabilidade. Fui eu que coloquei para dentro, fui eu que permiti que ali estivesse. Se lá tem um lugar de conforto, se lá tem um sofá, onde que eu, com muita alegria, eu tenho um momento com a minha esposa, um momento com o meu filho, um momento de comunhão, onde pessoas que fazem parte da minha vida, ali elas se sentem guardadas e protegidas, é um lugar de conforto ótimo. Mas se tem um lugarzinho sujo, onde que ali eu coloco alguém que eu não gosto, sentado, fazendo cara feia para mim todos os dias, é a minha responsabilidade, uma vez por todas, tirar esse cômodozinho sujo, limpar, tirar e pegar essa pessoa que está ali me incomodando e falar: eu estou te liberando, pode sair, eu estou te libertando daqui, liberar o perdão para que não haja mais incômodo dentro da minha casa. Quem está entendendo que Jesus está falando com ele nessa noite? É a minha responsabilidade. Que muitas vezes eu olho para dentro de mim, eu encontro um monte de pessoas fazendo cara feia para mim, mas fui eu que deixei que elas estivessem lá dentro. Fui eu que permiti que elas estivessem dentro do meu coração, dentro da minha vida. Fui eu que permiti que elas fizessem parte da minha casa. Fui eu. E a questão de eu tomar cuidado, o que eu permito. Em Apocalipse, quando o Senhor falando a respeito da igreja chama atenção, dizendo: eis que estou à porta e bato. Está falando novamente da casa. E porta fala de coração. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu vou estar sentado e sentar à mesa. Quem é que senta na mesa da sua casa? Eu não falo isso de uma forma, eu não falo isso no físico, eu falo isso dentro da sua alma, nas suas emoções. Quem é que senta na mesa com você? Quem é que todos os dias? Após como eu posso saber quem senta à mesa comigo? Basta se você refletir com quem você conversa na tua mente o tempo inteiro. O que você fica meditando o tempo inteiro. Aquelas conversas internas que você tem, é baseado em quê? São conversas da mesa que você tem no seu interior. São conversas da mesa que você tem no seu interior o tempo inteiro. São essas conversas da mesa que falam o seu estado emocional. São essas bate-papo da mesa, o seu interno, que diz como encontra suas emoções. Então o caso está falando sobre isso. E ele fala: edifica uma casa. A casa tem o terraço. O terraço fala sobre comunhão. O terraço fala sobre visão. É no terraço que você tem a visão daquilo que está acontecendo, daquilo que está havendo. Jesus estava no terraço quando os fariseus passaram e questionaram. É no terraço que eu sei o que está acontecendo em torno. É no terraço que eu vejo o que está acontecendo em torno de mim, da minha casa, da minha família. É no terraço. O terraço é o lugar mais elevado. Por que os púlpitos, por que os altares são feitos mais elevados? Para que o pregador possa ter visão de toda a igreja. Lugar mais elevado para que para que o levita, para que os ministros de louvor tenham visão de toda a igreja. Então, os lugares mais elevados para que possa te ampliar a sua visão. Terraço fala da sua visão. E aí você tem que tomar cuidado sobre qual visão que eu tenho tido. Tomar cuidado com o seu terraço. Proteger a visão. Uma vez que você tem visão, você consegue proteger, você consegue guardar o que está acontecendo em torno de você. Em Israel, você vai ver, ao entorno dos muros de Jerusalém, você vai ver uma parte mais elevada, como se fosse uma fenda no meio.
Essa fenda chamada-se buraco da agulha. Esse buraco da agulha é onde ficavam os flecheiros. Os flecheiros ficavam observando em torno de Jerusalém se estava chegando algum inimigo. Quando você está lendo sobre a questão, Jesus fazendo uma comparação, que é a questão a respeito daquele que está caminhando agora, que é mais fácil, um rico, Jesus está dizendo sobre que é mais fácil um camelo passar numa agulha do que um rico entrar nos céus. Está falando sobre isto. A questão é, Jesus não está dizendo a respeito, ele é contra quem é rico. Está dizendo porque ele está fazendo uma analogia sobre este buraco da agulha. Como assim, apóstolo? Não entendi. O buraco da agulha ficava os flecheiros. Então, quando eles viam alguém, por exemplo, muito distante, está vindo alguém, um inimigo muito distante, que eles não reconhecem, eles mandavam então fechar as portas. Conta-se o historiador que essas portas levavam até 20 homens para fechar uma porta, por causa do seu peso. Juntavam então 20 homens para fechar a porta. Enquanto isso está fechando a porta, está vindo agora os comerciantes, com seus camelos e com todo o seu comércio, com todas as suas mercadorias. E quando chegavam agora, a porta fechada, não tem como abrir a porta, o que os flecheiros faziam? Os flecheiros jogavam agora a corda, para que agora o comerciante, o rico, pudesse se agarrar na corda e subir por ela e passar pela agulha. Porque a agulha tem justamente a passagem de um homem. Jesus disse, é mais fácil o camelo subir pelo buraco da agulha do que o rico. Por mais vezes que você está lendo, você não tem esse entendimento. Você vai achar que essa agulha que você costura a sua roupa. Mas o que ele está dizendo é mais fácil. Porque quando ele olha, eu tenho que subir. Se eu subir, eu vou perder o camelo, eu vou perder todas as mercadorias que aqui estão. Ele abre mão, muitas vezes ali, da segurança da sua vida, com medo de perder os seus pertences, com medo de perder isso. Porque esse é o lugar que eles tinham uma visão mais elevada. Terraço fala sobre isso. Todos nós precisamos deste terraço. Todos nós temos que nos posicionar em terraços. O que seria esse terraço? Onde você está vendo o que está acontecendo em torno da sua vida. Aproximação de inimigos, aproximação de pessoas que querem o seu mal, aproximação de ataque das trevas. Como é que eu me protejo no terraço? Através da oração, através da palavra, através da vigilância. O terraço é um lugar onde você tem que se proteger. O terraço, eu estou em comunhão ali com a minha família, com meus amigos, porque também é um lugar de comunhão, mas eu estou de olho com aqueles que estão se aproximando de mim. Eu tenho que estar vigilante com aqueles que estão em torno da minha casa e da minha família. O nosso problema muitas vezes nós não vigiamos, não nos guardamos, não nos protegemos e nem protegemos a nossa casa, nem protegemos a nossa família. Precisamos estar na torre de vigia o tempo inteiro. Precisamos nos posicionar como vigilantes. O que a Bíblia chama de atalaias. Quem são os atalaias? Eram os que ficavam na torre de vigia, aqueles que ficavam vigiando aquilo que estava acontecendo em torno dele. Todos nós somos chamados para sermos atalaias. Atalaia é aquele que vigia, aquele que está sempre pronto para guerrear, para defender a sua casa, a sua vida, a sua família. Você está entendendo isso? Dê uma salva de palma, em nome de Jesus. Precisamos nos posicionar. Então temos que estar o tempo inteiro na torre de vigia. Essa torre de vigia é vigilância constante do que está acontecendo, o que está havendo, o que está acontecendo em torno. Peraí, tem alguma coisa errada. Isso não é normal isso acontecer. Peraí, até ontem você estava bem, hoje você não está mais. Até ontem a gente estava se dando bem, hoje você não estamos nos dando bem mais. Tem algo acontecendo errado. Quando você está no terraço, você está na torre de vigia, você está observando o que está acontecendo em torno de você. E muitas vezes nós somos envolvidos nas ciladas do inimigo por não vigiarmos. Agora, vou para a última parte. E olha o que ele disse. Ele dá uma orientação da casa, mas também ele dá uma orientação a respeito. Ele fala, você vai fazer a casa, vai fazer o terraço, mas também você vai fazer um parapeito. O que é o parapeito? O parapeito é o que protege para que você não possa
cair do terraço. O parapeito, ele serve como segurança. O parapeito, ele representa limites na tua vida. O parapeito que evita a sua queda. Por que muitos de nós sofremos quedas? É pelo fato de não colocarmos limites. Não sabermos qual é o nosso limite. Você precisa saber, jovem, qual é o seu limite. Você precisa saber, homem, qual é o seu limite. Você precisa saber, mulher, qual é o seu limite. O nosso problema muitas vezes é que nós não colocamos limites nas coisas. E o parapeito é o que te protege, é o que te resguarda de uma queda, de um problema espiritual. Todos nós precisamos de parapeitos. Todos nós necessitamos de limites nas nossas vidas. Todos nós necessitamos de limites nas nossas vidas. São os limites que impedem as nossas quedas. São os limites que impedem os nossos fracassos. São os limites. Se você observar as quedas que ocorreram na tua vida, os problemas que você teve na tua vida, foi justamente por não ter estabelecido um limite. Os problemas que você teve no teu casamento foi por não ter estabelecido limites. Os limites são fundamentais na tua vida. Um filho precisa de um limite no relacionamento com o pai. Um pai precisa de um limite no relacionamento para com o filho. Uma esposa precisa de um limite no relacionamento para com o marido. Tudo tem o seu limite. E muitas vezes nós não estabelecemos limites. Todos nós temos que saber quais são os meus parapeitos. O que eu preciso colocar de limite na minha vida. Eu tenho que saber até onde eu posso ir. Eu tenho que saber até onde eu posso chegar. Porque eu sei que se eu chegar, eu estou aqui, muitas vezes eu ministrando, e eu caminho aqui, caminho ali, mas eu sei que aqui é o meu limite. Se eu pisar um pouquinho de lado, eu vou tropeçar e vou cair aqui. Por mais que eu ande aqui, você observando, eu estou observando vocês, eu elevo os olhos o tempo todo para cima, mas quando eu aproximo, eu já desço já para poder olhar qual é o meu limite. E o nosso problema muitas vezes é que nós não colocamos limite na nossa vida. E por não colocarmos limite, que nós sofremos a queda. Por não colocarmos limite, que nós perdemos o relacionamento com Deus. Eu preciso saber como pastor qual é o meu limite. Eu preciso saber eu como pai qual é o meu limite. Como servo qual é o meu limite. Até onde eu posso ir. Até onde eu posso chegar. Até onde que se eu passar, eu corro sério risco de ter um tombo. Sofrer uma queda. Qual é o seu limite no relacionamento com alguém? Qual é o seu limite no relacionamento com as pessoas? Qual é o seu limite? Qual é o seu limite que eu tenho para um relacionamento com ele? Até onde que eu posso ir com ele? Até onde que eu posso ir com Francisco? Até onde que eu posso ir com a Gabi? A falta de limite que traz desgraça para a nossa vida. É não saber o limite, é não estabelecer o limite. Peraí, eu estou conversando com uma jovem, pai, qual é o limite que eu posso conversar com ela? Qual é o limite? Qual é o limite que eu posso conversar? Até onde eu posso falar? Deus abençoe, amém, a paz. Deus seja contigo, glória a Deus. Até onde vai o limite? Ei, apóstolo, nossa, foi a bênção, o culto, glória a Deus. E o culto de Deus é bom demais. Glória a Deus pela tua vida, amém, filho, obrigado. Não, apóstolo, eu gosto demais quando o senhor prega, glória a Deus, obrigado. É a misericórdia de Deus. Não, apóstolo, o senhor estava muito bonito hoje. Deus abençoe. Não, apóstolo, o senhor está emagrecendo, o senhor está lindo, hein? Amém. Limite. Eu estou lindo, concordo. Estou bonito, concordo. Estou cheiroso, concordo. Limite. De repente, o assunto muda. Você também estava linda hoje. Eu estava te observando. Virou o assunto. De um assunto que era apenas um elogio de uma ovelha para com o seu pastor, passei do limite. Você também estava linda. Teu marido deve ter muito orgulho de você. Você é muito bonita. Passei o limite. Caí, apóstolo, não caí. Mas passei o limite. O meu tombo é questão de tempo para que eu possa ter ele. Limite. Você tem que saber qual é o seu limite no WhatsApp. Qual o limite que você conversa com as pessoas. Qual o limite que você bate papo quando ninguém está vendo? Qual é o seu limite? Qual é o seu limite? Você viu que foi postado lá no Ministério da Dança? Vi, a Cher falou para a gente poder interceder e fazer oração nesses 21 dias. Esse é o limite.
Mas você concorda com isso? Você não pode passar nisso. Não cabe a mim concordar, discordar. Se tem algo contra, procura ela. Não é comigo que você vai conversar. Limite. Mas você não sabe o seu limite, eu também não concordo, não. A queda espiritual. Você tem que saber qual é o seu limite. Você tem que estabelecer limite. Até onde eu vou? Por que está com esse assunto estranho? Aonde quer conduzir? Aonde quer me manipular? Aonde está querendo me levar ao tombo? Está querendo levar a minha morte espiritual? Estabeleça parapeitos na sua vida. Saiba qual é o limite. Qual é o limite? No teu relacionamento com as pessoas. Qual é o limite? Qual é o limite? Eu troco roupa com o meu filho e tal. Quantos anos seu filho tem? O meu filho tem 1 ano de idade, 2 anos de idade. Cuidado, vai chegar uma hora que vai ter que colocar o limite. O teu filho já entende as coisas, está virando adolescente. Como assim você fica nua o tempo todo perto dele? Ao limite. Ao limite. Mas eu não ligo para isso não. Você não liga. Estabeleça limites. Porque amanhã ele também não terá limites. Qual é o relacionamento seu com o seu pai? Ô velho, fala velho, opa, ao parapeito. É o meu pai. Sim, Senhor. Sim, Senhor. É o meu pai, não é velho, não é careca, não é tio, é o meu pai. Sim, Senhor. Há um limite. Existe um limite. Eu tenho intimidade com ele, mas com limite. É o teu pai. Ele merece a tua honra. Ele merece o teu respeito. Há um limite. Limite. Onde acontecem nossas quedas, não estabelecemos limites. Qual é o limite? Qual é o limite? O Vinícius conversa comigo, mas jamais vou aceitar que eleva a voz para mim. Jamais. Elevou a voz, pode ter 40 anos, vai levar um tabrefe. Vai apanhar. Mas já é homem, já é problema, vai apanhar. Não vai gritar com seu pai, não. Com pai, com mãe, não levanta a voz. Tem limite. Mas o pai grita, o pai sabe qual é o limite dele. E se ele quiser gritar com você, o teu pai pode gritar, porque o limite dele é maior do que o seu. Mas você não pode gritar com o teu pai. Quem está entendendo aí? Há um limite. Aonde acontecem as quedas? Que a gente não estabelece limites. A gente não estabelece limites. Limites do nosso relacionamento. Limites que a gente conversa. Limites que a gente bate papo. Limites que a gente vê. Eu estou vendo um vídeo legal, bacana e tal. E após eu vi um vídeo aqui, legal, não sei o que. E vi um vídeo, e correu um vídeo. E tal, vou dando gargalhada. E o próximo vídeo já tem sensualidade. É limite. Não vejo mais. Ao limite. Daqui não passo mais. Vocês estão entendendo isso? Aonde acontece o problema? É isso que o Senhor está falando. É isso que o Senhor está orientando. Você quer ter uma vida cristã, equilibrada? Edifica uma casa. Vigia no terraço. E coloque limites, um parapeito. Coloca limites para que você, no terraço, para que você não sofra quedas. Coloque limites. Por que Davi caiu? Porque estava ele lá no terraço. Estava no terraço, mas não estabeleceu um limite. E viu coisas que não deveria ver, desejou o que não deveria desejar. Cuidado, coloca limites no parapeito. Coloca limites. Coloca limites no relacionamento, coloca limites. Apóstolo, meu celular tem senha, top. Depois ninguém fica colocando a mão. Mas tem limite entre você e tua esposa, não tem senha. Tem limites. Não existe segredo entre você e tua esposa. Ela sabe a tua senha, ela sabe o teu acesso. Não tem limites. Não, apóstolo, porque eu não gosto que entre nas minhas coisas, eu quero que me respeita. Ei, tem limites entre respeito. Entre você e tua esposa não pode ter segredo. Quem está comigo nessa fé? Tem limites. Limites. Por que tem a queda? Porque nós não estabelecemos limites.
Por que nós temos problema relacional? Não estabelecemos limites. Eu saio com pessoas, converso com pessoas, mas eu deixo claro, sem palavras, pelo meu comportamento, qual é o limite. Nem precisa falar qual é o meu limite. Você precisa saber qual é o seu limite. Até onde, qual é o limite da pessoa para com você? Até onde que ela pode falar? Até onde você limitou? Qual é o acesso que você deu? Tem que ter limites. Eu não chego na tua casa, não chego na casa do João lá e... o João está aí, já abro a casa dele, já vou lá agora na geladeira, abro, o que a gente tem para comer. Por quê? Porque eu não tenho esse limite. Se eu chegar na casa do pastor, eu que não vou fazer isso. Mesmo sendo meu irmão, jamais. Chego lá e bato o portão, me chama para dentro, sento, espero me convidar para poder sentar, eu sento no sofá. Mas eu sou irmão, apóstolo, eu tenho limites. É a casa dele, a família dele. Eu tenho limites. Cheguei lá, o Kiko está aí? Não, vem cá, apóstolo. Quem está? A sua Elisângela? Não, estou indo embora. Kiko chegar, dá um toque, que eu venho aqui. Tem limites. Você não pode ficar no ambiente com a mulher sozinha. Tem limites. Você tem que aprender a estabelecer limites. Limites. Mas você não vai pensar, não é pensar mal. É fugir de toda a aparência do mal. Tem limites. Entrou, eu entro. Vou lá, sento no sofá. Estou lá e ele, se eu quer tomar uma água, que aceito, vai lá, pega água para mim. Se eu quero um cafezinho, vai lá, faz um cafezinho. Ele sabe disso. Por quê? Limites. Temos que caminhar sobre limites. Se nós não entendermos isso, se nós não compreendermos isso, a gente vai ter problema na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, nos nossos relacionamentos. Coloque um parapeito na tua vida. Coloque um parapeito no teu terraço. Estabeleça limites para que você não venha ter problemas. Quem está entendendo Jesus está falando com ele nessa noite? Fique em pé no seu lugar, homens e mulheres de Deus abençoados. Em nome de Jesus, mesmo quem está ao seu lado, diga a ele, estabeleça limites. Glória a Deus. Estabeleça limites. Espírito Santo. Espírito Santo. Estabeleça limites. Estabeleça limites. Não se esqueça do terraço. Terraço é o lugar da visão. É o lugar onde você vê o que está acontecendo em torno de você. E lembre-se, a casa é a sua responsabilidade. Você está edificando uma casa. Essa casa, apóstolo falou isso aí. Eu errei muito na minha casa, não tem problema. Já errou? Não deveria, mas já errou. Há tempo ainda de consertar isso. Se você está aqui nesta noite, Deus está falando com você. Tem tempo de colocar ainda a tua casa em ordem. Tem tempo ainda de consertar as coisas. Não é o fim. Essa mensagem não é o teu fim. Muito pelo contrário. É um novo começo na tua vida. É um novo tempo na tua vida.